Você não precisa de mais um curso, de mais alguma informação, de assistir mais um vídeo, ouvir a frase de alguém para destravar a sua produção de conteúdo. O que você precisa é ter clareza das informações que você já tem e que são interessantes de compartilhar. Oi, eu sou a Fabiola, eu trabalho com marketing tem mais ou menos 9 anos, nos últimos 6 trabalhando somente com digital, nos bastidores de grandes marcas e empresas que eu tenho quase certeza que você já consumiu. Em 2026 eu decidi sair dos bastidores e começar a criar conteúdo, numa ideia de compartilhar tudo que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando com esses grandes empresários e também documentando todo o processo de criação da minha marca pessoal. Assim como a maioria, a minha primeira dificuldade em começar a compartilhar conteúdo foi resumir todo o meu conhecimento, toda a minha experiência em conteúdos que ficassem mais palatáveis para as pessoas que estão assistindo. Então, qual seria a ideia? Quando nós temos muitas informações sobre determinado assunto, quando a gente conhece um tema com muita profundidade, a gente tem uma certa dificuldade em resumir, em deixar isso fácil. Porque nós temos aquela vontade de explicar sobre aquele assunto, de trazer várias versões, vários exemplos, então a gente acaba deixando o conteúdo muito denso para quem está assistindo, para quem está acompanhando e até às vezes, se você está explicando presencialmente, saiba que às vezes você deixa o conteúdo um pouco mais difícil. Mas tem uma diferença em que quando nós estamos conversando presencialmente, nós temos a troca com alguém. Então, no momento que essa pessoa está te trazendo algumas dúvidas, compartilhando com você algumas visões, você consegue ir clareando as ideias ao longo do tempo. Então, um dos exercícios que a gente faz aqui em casa e que eu te recomendo fazer, quando você tá com excesso de informação sobre determinado assunto, converse com alguém. Aqui já vai a primeira dica. Tem o meu marido em que ele escuta tudo que eu falo. E ele vai resumindo para mim, vai facilitando as informações, me fazendo perguntas, me fazendo pensar mais profundamente sobre aquilo que eu estou querendo passar. E conforme ele vai me questionando, eu vou encontrando novas formas de falar aquilo, deixando mais fácil, mais palatável, mais agradável, mais claro de outra pessoa entender. Então, um dos primeiros pontos que eu diria para você, para facilitar a sua produção de conteúdo, seria conversar com pessoas que você se sente confortável e explique as informações que você tem, os assuntos, os temas que você tem, que você acha que faz sentido compartilhar, passe para ela perguntando e deixando ela interferir para que você consiga deixar mais claro todas essas informações. Mas além de fazer isso, tem um outro formato que foi um dos que eu fiz também, que me ajudou muito, que é o formato de escrita. Assim mesmo, como os incas, escrever. Eu tive uma imensa dificuldade em dar o pontapé inicial na produção de conteúdo, principalmente em conseguir embrulhar todo o meu conhecimento, tudo que eu adquiri ao longo dos anos, dentro de um único produto ou dentro de uma linha editorial. Eu sempre gostei de estudar diversos temas e numa ideia de querer compartilhar tudo, acabou ficando muito confuso tudo que tinha na minha cabeça. E se estava confuso para mim, imagina para o meu cliente ou para quem está acompanhando meu conteúdo. Então, uma das coisas que eu fiz para resolver, além de conversar, foi escrever. Então, é uma das coisas que eu te indico a fazer se você tem vontade de iniciar a produção de conteúdo, mas você se sente um pouco perdido, não sabe exatamente por onde começar, não sabe exatamente o que falar, o que compartilhar. Tem tanta coisa na sua cabeça acontecendo, tem tanta informação e estão com as suas conexões ali e você não tá sabendo exatamente como transcrever tudo isso para ficar de uma maneira mais interessante de outra pessoa assistir. Então, se você tem essa dificuldade, eu te indico a retirar 2 dias da sua agenda, preferencialmente num dia que você consiga ter menos distrações. Eu fiz no final de semana, e você escreva. Se possível, retire também as redes sociais. É uma outra dica que eu te dou. Fique sem as redes sociais no seu celular para você não ficar consumindo e, consequentemente, atrapalhar o seu processo de escrita ali, mas retire da sua agenda, reserve na sua agenda 2 dias para você escrever. E escreva tudo, sem ordem, sem pontuação, sem se preocupar com concordância verbal, com português, nada. Só escreva. Escreva tudo que você tem de conhecimento, escreva as informações, os temas que você acha interessante, o que você sabe sobre o seu cliente, qual ângulo do seu produto que você acha legal e você ainda não conseguiu explorar. Escreva. Você
você escrevendo, você consegue no final desse exercício ter uma clareza das informações que, com o excesso que a gente tem hoje, acaba ficando mais difícil de nós termos no dia a dia. Então, quando você consegue colocar isso, seja no papel, seja no computador, isso vai organizando, vai criando espaços dentro da sua mente e vai facilitando você encontrar essas informações e setorizá-las. Inclusive, um formato que eu e a minha terapeuta usamos muito para falar disso são as pastas. E a gente até tem uma brincadeirinha de vou pegar a pasta, vou pegar o arquivo tal. Porque quando a gente começa num processo terapêutico, a gente joga tudo. No começo a gente joga tudo. Depois, com o passar dos anos, dos meses e das conversas, você vai conseguindo setorizar o que é de cada um. Novamente, brinco com a minha terapeuta que eu coloco cada trauma para cada pessoa. Então você consegue setorizar cada informação, você consegue colocar cada situação em uma pasta. E é isso que você precisa fazer com o seu conteúdo. Você precisa colocar as informações em cada pasta, para que no momento que você queira usar apenas uma, você consiga. No momento que você queira criar uma conexão entre todas, você também consegue. E a ideia não é que você escreva tudo isso e depois transforme tudo isso em conteúdo ou transforme tudo isso em produto. A ideia não é essa. A ideia principal desse exercício é te trazer clareza. Você finalizando esse exercício, eu tenho certeza que você vai ter uma clareza diferente de o que você pode fazer, como você pode produzir conteúdo, qual é o estilo de formato que você vai se sentir mais confortável em produzir. A maioria das travas de produção normalmente acontecem porque nós tentamos replicar o formato de uma outra pessoa que é confortável para ela. Nós temos dificuldade com esse excesso de informação que tem de desenvolver algo único, algo que seja seu, que seja mais confortável de produção. Então a gente tenta ir pela replicação. Essa ideia de você escrever e você ter clareza sobre as suas informações é justamente numa ideia de conseguir encontrar algo que fique fácil para você, que seja o seu formato de fazer, o seu formato de usar o digital. Existem fundamentos que é importantíssimo que você entenda, isso é óbvio. Se você não tem o tempo de dedicação de estudar e entender esses fundamentos, você pode contratar alguém que te ajude nisso. Aqui já fica uma dica, se você quiser me contratar, é só se inscrever no link aqui abaixo. Mas caso você queira aprender isso, é importante que você entenda os fundamentos, para que você também não fique aqui produzindo um volume gigantesco de conteúdo sem ter exatamente um direcionamento, sem saber o que fazer com tudo isso. Então é importante que você tenha essas informações. Mas o que vai importar no final deste exercício que eu estou te propondo é que você tenha uma clareza diferente das informações, você consiga encontrá-las mais facilmente dentro da sua cabeça, e isso vai facilitar o seu dia a dia, e não só facilitar numa ideia de criação de conteúdo, mas de maneira geral também, eu garanto, porque facilita quando você tem o cérebro mais vazio, digamos assim. Quando a gente mantém todas as informações dentro do nosso cérebro, a gente está ocupando um espaço de armazenamento. É a mesma coisa do celular. Se você encher de fotos, de figurinha e coisas que alguém mandou num grupo, o armazenamento dele vai ser ocupado para isso. E quando você precisar dele de verdade, ele vai falhar, ele vai estar cheio. É o mesmo funcionamento com o seu cérebro, com a sua mente. Se você tem o hábito de armazenar informações que não faz sentido, que não é útil, que você não vai conseguir tirar algum proveito disso, a sua mente está ocupando um espaço, está gastando uma energia em ficar lembrando daquilo que não vai te trazer benefício algum. Quando você coloca isso tudo, seja num papel, seja num computador, você consegue ter uma leveza na sua mente, abrindo espaço para você se tornar uma pessoa criativa, para você conseguir pensar em conteúdo, para você conseguir abrir a câmera e trazer algo de diferente que você fez no dia, algo que você gostou e que você sabe que se você compartilhar, vai fazer sentido na vida de alguém, você vai conseguir servir alguém. Então, um dos principais objetivos desse exercício é trazer clareza para sua mente. O processo que eu fiz, como eu comentei, foi retirar as redes sociais do meu celular, reservar um final de semana para escrever, e como eu tinha muitas coisas na minha cabeça, eu usei o computador. Para mim, eu tenho uma certa dificuldade em escrever muito na folha. Eu tenho o meu processo de escrita todos os dias de manhã. Se vocês quiserem, eu posso trazer isso aqui. Foi de um livro que eu tirei há muitos anos atrás. Eu escrevo todos os dias de manhã no papel. Eu tenho essa regra, primeiro é no papel. E
depois, consequentemente, eu vou passando ali pro computador as informações que são necessárias. Mas nesse em específico, como eu queria escrever por muitas horas e eu queria dar uma vomitada em tudo que estava na minha cabeça, era mais fácil a digitação, era mais rápido. Então eu conseguia retirar as informações de forma mais rápida. Então, se você sente e se você percebe que é muita coisa, eu te indico aí pelo computador, porque flui melhor quando você consegue escrever conforme vai aparecendo as palavras. Agora, quando você está em um processo de hábito de escrita, eu recomendo que seja feito por folha para que você dê tempo de escrever, pensar, arquitetar melhor as palavras e assim ficar uma conversa mais fluida no papel. Mas são objetivos diferentes. Para esse em específico, eu te indico a reservar um final de semana, remover distrações, se possível, reduz o consumo até de TV, de série, qualquer coisa que tenha um hiperestímulo, deixa a sua mente sair, deixa ela tirar as coisas. A expressão que eu usei com a minha terapeuta e que a gente deu muita risada foi o vomitar da mente. Eu deixei a minha mente vomitar. Então, a maioria das palavras saiu errada. A maioria das frases não existia alguma concordância, não existiu vírgula, mas eu escrevi mais ou menos 22 páginas em 2, 3 dias. Eu te indico fortemente a fazer esse exercício se você tem vontade de começar a produzir conteúdo, não sabe exatamente como começar, não sabe exatamente o que divulgar, não se sente perdida em infinitas informações, em tudo que você sabe, mas você não sabe exatamente como trazer isso para o digital e às vezes tem até dificuldade em explicar isso para outras pessoas ou tem dificuldade em passar o que você faz, os seus benefícios para os seus clientes. Então, eu te indico esse exercício, principalmente no período de excesso que nós estamos hiperconectados, a gente tá com diversas inteligências artificiais fazendo esse trabalho por nós, então eu digo até que é um ato de rebeldia escrever sem nenhuma ajuda, sem nenhuma muletinha do lado. Vai trazer uma clareza de tudo que você tem para compartilhar e vai facilitar a sua organização de ideias. Se você gostou dessa dica e se você executar, eu quero que você me diga aqui embaixo como foi esse processo para você, se você gostou de fazer, se a sua escrita foi mais sobre trabalho, se foi mais sobre vida pessoal. Então, conte aqui para mim aqui embaixo que eu vou querer muito saber. Até mais!